Turismo em Foco com Bayard Boiteux, uma produção do site Consultoria em Turismo. Hoje vamos conversar sobre a Copa, o turismo, o transporte e as grandes obras que estão acontecendo na cidade do Rio de Janeiro. Estamos bem próximos da Copa e muita coisa está acontecendo na cidade do Rio de Janeiro. Coisas positivas e coisas negativas. Aliás, muita coisa está acontecendo no Brasil. Para mim, uma das piores coisas é essa falta de planejamento de um grande evento como a Copa. Nós recebemos constantes pressões da FIFA porque os estádios não ficaram prontos, porque tal providência não foi tomada. Nós temos que nos habituar um pouquinho a seguir um planejamento real. Nós não podemos continuar vendendo uma imagem de que as coisas aqui acontecem aleatoriamente. É claro que eu tenho certeza que tudo vai ficar pronto no dia da Copa e que nós teremos um grande evento. Mas precisamos pensar um pouco melhor para futuros eventos, sobretudo para as Olimpíadas, num planejamento mais factível. Até porque obras que não ficam prontas dentro do prazo, normalmente se tornam muito mais caras. As pessoas também estão um pouco preocupadas com a Copa, até porque existem outros investimentos prioritários que deveriam ser feitos no Brasil e no Rio de Janeiro. Eu aqui me refiro a investimentos na área de saúde, na área de educação. No entanto, nós temos que entender que a Copa trará um retorno institucional muito bom para o Brasil se nós soubermos aproveitar o evento. É uma maneira efetiva de nós divulgarmos a nossa imagem institucional. E, sobretudo, levando em consideração que foi construída uma estrutura em Copacabana, lá no Posto 6, para que dali todas as televisões do mundo, são aproximadamente 13 que vão estar ali presentes, as 13 mais importantes, possam transmitir para o exterior informações, entrevistas sobre a Copa. Então é fundamental que a gente entenda o seguinte: eu também concordo que existem investimentos prioritários. Eu acho que a gente tem que, na realidade, buscar resolver grandes problemas pontuais que o Brasil e o Rio de Janeiro têm. Mas devo deixar claro que essa promoção institucional, se ela for bem aproveitada pela Rio Tour, pela Turisrio e pela Embratur, ela pode, sem dúvida alguma, aumentar o número de turistas que nos visitam. Pode ser uma grande campanha publicitária para o destino Rio e para o destino Brasil e para as outras cidades também que vão sediar. Eu aqui, na realidade, dou mais ênfase ao Rio de Janeiro, porque o meu interesse é a cidade do Rio de Janeiro nesse momento. No entanto, todas as cidades que vão sediar jogos estarão, sem dúvida alguma, na mira de todo mundo. Quer dizer, cada vez que um país receber as imagens de um jogo numa determinada cidade, a gente indiretamente estará promovendo aquela cidade. Agora, há problemas pontuais. Trânsito caótico. Nós vivemos, na realidade, na cidade do Rio de Janeiro e em São Paulo, as duas grandes principais metrópoles do Brasil, um trânsito caótico. Não é? Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, o metrô não tem dado vazão. As pessoas, na realidade, sobretudo aquelas que utilizam a linha 2, que se direciona normalmente para regiões mais pobres da cidade, o número de pessoas é enorme, as pessoas ficam amontoadas dentro do metrô, como se fosse uma lata de sardinha. Então, esse é um problema que a gente, na realidade, tem que buscar soluções para o transporte público. Nós temos que tentar resolver o problema do transporte público na cidade do Rio de Janeiro. Eu acredito que, de alguma forma, a Transcarioca, que vai ser inaugurada no próximo dia 1º de junho, é uma resposta para o problema do transporte público. Então eu espero, sinceramente, que ela já nos dê alguns resultados positivos, assim como o BRT, na realidade, está nos dando. Mas fazer com que o metrô, por exemplo, chegue apenas ao Jardim Oceânico é uma miopia de marketing. Ele tinha que chegar pelo menos até o terminal Alvorada, para que dali as pessoas pudessem ser direcionadas para outros bairros da cidade do Rio de Janeiro. Fazer com que o metrô chegue apenas ao Jardim Oceânico, sem dúvida alguma, não é a melhor solução para a Barra da Tijuca. E não é a melhor solução para o aumento, na realidade, das estações que se quer.
para o aumento, sem dúvida alguma, do metrô do Rio de Janeiro. Fico também preocupado com o número de hotéis que está sendo construído aqui no Rio de Janeiro. Eu vejo, por exemplo, a Belardo Bueno, em plena Zona Oeste, em plena Curicica, cheia de hotéis. A cada dia que passa, surge o Hilton, vai surgir o Sofitel, vai surgir, na realidade, o Ibis, vai surgir o Novo Hotel, vai surgir um outro hotel também, ainda que não tenha o nome, mas já está aparecendo lá, empreendimento hoteleiro de 12 andares. Dentro do próprio Rio 2 já surgiu um grande aparte hotel. Já surgiu também o Ramada aqui nas redondezas da Belardo Bueno. Então eu fico bastante preocupado com o que vai acontecer depois que os grandes eventos passarem. Quer dizer, na realidade, a gente foi construindo hotéis para poder atender necessidades específicas dos organizadores dos eventos. Mas a gente tem que pensar, sobretudo, o que vai acontecer com esses hotéis depois dos grandes eventos. Não adianta, na realidade, a gente ter um número enorme de hotéis se depois a gente não tiver uma ocupação mínima. O problema da ocupação também é uma prioridade. Se não houver promoção efetiva, na realidade os hotéis não conseguem encher as suas unidades habitacionais. E a gente passa por um problema, que eu repito sempre, que é o problema, na realidade, dos preços exorbitantes cobrados no Rio de Janeiro. Preços surreais cobrados no Rio de Janeiro. Então, esse é um outro problema também que nós temos que buscar alguma solução. Eu vou ser franco para vocês, eu estou torcendo por uma grande Copa, eu estou torcendo para que o Brasil ganhe, assim como você, eu acredito, mas eu estou torcendo, sobretudo, para que a Copa seja um case que nós possamos oferecer ao mundo. E além do case, seja uma forma da gente identificar pontos positivos e pontos negativos para os futuros grandes eventos. Outra coisa também que eu queria, antes de acabar, conversar com vocês, é sobre voluntariado. Normalmente esses grandes eventos empregam uma porção de voluntários. Aí isso é para que haja efetivamente envolvimento da população. Será? Vamos, na realidade, analisar um pouco melhor isso. É para reduzir os custos operacionais do evento. É para não contratar pessoas que deveriam ser contratadas, na realidade, para exercer esse tipo de função. Então, essa função do voluntariado tem que ser também questionada. Tem que ser também, na realidade, melhor estudada. Que a gente tem um pequeno número de voluntários, muito bem, mas que grande parte das atividades seja, na realidade, desenvolvida por voluntários, sobretudo atividades de recepção e de informação, eu não acho que isso esteja correto. É preciso que os eventos também invistam nas pessoas que querem trabalhar no contato direto com o consumidor, que dominam idiomas, etc. Então, esse é um outro problema que eu trago à tona. Muito obrigado pela sua atenção. Estamos aqui de retorno com Turismo em Foco, uma produção do site Consultoria em Turismo by Arboateux. Muito obrigado e até o nosso próximo programa.